Bom dia a todas e todos. Eu sou Maria Célia Nunes, narradora de histórias, e hoje eu vou lhes contar algumas lendas indígenas. É muito importante que a gente procure resgatar a memória cultural das nossas comunidades originárias, o seu imaginário, o simbólico, as suas tradições, mitos, crenças, a nossa ancestralidade. Assim, olharemos de forma diferente para a nossa trajetória histórica, com um olhar mais reflexivo e crítico. Muitos e muitos anos, havia um lugar maravilhoso, banhado pelas águas do Oceano Atlântico, e uma mata densa, exuberante, em torno de todo o litoral. Esse local chamava-se Pindorama. A natureza era tão bela, tão magnífica, que parecia o próprio paraíso na terra. Bem ao norte de Pindorama, vivia uma aldeia indígena, a dos Pacajás. Aliás, era uma das aldeias mais densamente povoada de todo Pindorama. E à medida que o tempo foi passando, as populações, as pessoas foram aumentando, e aí chegou o tempo em que os meios de sobrevivência tornaram-se escassos para atender à demanda de tanta gente. É que naquela época os nativos ainda não conheciam todas as possibilidades e toda a potencialidade da mata amazônica. E o cacique da tribo, Itaqui, ficou muito preocupado com aquela ameaça iminente de fome. E aí, para conter o aumento da população, ele tomou uma medida das mais terríveis, drásticas. A partir daquele dia, todas as crianças que nascessem seriam eliminadas. Bom, passado um período não muito grande, a filha de Itaqui, uma linda jovem chamada Iaçá, percebeu que estava grávida e vivia numa preocupação constante. Quando nasceu a sua linda bebezinha, uma menininha lindíssima, ela entrou em desespero. Ela implorou ao pai que não fizesse aquilo, que não matasse a sua filha, afinal era a sua neta, a primeira, a única. Mas em tempos de Pindorama era assim. Uma ordem era cumprida por todas as pessoas, independentemente se ocupassem ou não posições de destaque dentro da aldeia. E assim, a linda menininha foi eliminada. Iaçá ficou desesperada, se refugiou na sua oca e passou ali dias e noites chorando sem parar. Quase não se alimentava e evidentemente foi se enfraquecendo. Até que um dia, completamente sem forças e já sem lágrimas para chorar, implorou ao Deus Tupã que orientasse o seu pai, que lhe mostrasse um caminho para
pudesse evitar a fome das pessoas da aldeia e que as crianças, os nascituros, não precisassem mais ser exterminados. Passado alguns minutos, Iaçá ouviu um choro de bebê. Era sua filha, mesmo ali, fora da oca. Ela correu até a entrada da oca e, para sua surpresa, ela viu a sua linda filhinha ali, junto ao tronco de uma altíssima palmeira. A menininha lhe sorria. Ela correu desesperada para tomar a filha nos braços. Mas, infelizmente, era uma ilusão, uma miragem. Sua filhinha não estava ali. Iaçá entrou em desespero, em depressão, sentou-se junto ao tronco, fraca, debilitada, completamente exaurida de suas forças. E dessa forma, seu corpo foi encontrado no dia seguinte. Ela estava com a cabeça recostada no tronco, o rosto virado para cima, os olhos estranhamente abertos e um sorriso nos lábios. E ela olhava bem para o alto. As folhas daquela palmeira, com dezenas, centenas, milhares de frutinhas bem pequenininhas, escuras, roxas, bem escuras. O cacique, quando soube da novidade, ele, claro, desesperado, triste pela morte da filha, mas tendo que atender aquelas necessidades prementes de alimento da sua comunidade, pediu que todas as pessoas fossem até aquela palmeira e recolhessem todas as frutinhas que pudessem carregar. Uma vez na aldeia, as pessoas socaram bem socadinhas aquelas frutinhas que deram um caldo grosso, forte, denso, que alimentou toda a população da aldeia. E depois eles descobriram que havia várias ali no entorno daquelas palmeiras, porque até então elas eram desconhecidas deles. E aí, o cacique Itaqui resolveu homenagear a sua filha, dando à frutinha o nome dela. Ela chamava-se Iaçá. E a frutinha passou a ter este mesmo nome, com as letras invertidas. E então passou a ser conhecida como açaí. Pois bem, isso se passou antes da invasão e da exploração dos portugueses. Pindorama tornou-se Brasil. E bem ali, naquele local aonde vivia as pessoas daquela aldeia, foi construído um forte pelos portugueses para impedir a invasão de povos estrangeiros. E em torno do forte surgiu um pequeno povoado que com o tempo foi crescendo e se transformou em uma belíssima cidade que recebeu o mesmo nome do lugar aonde nasceu o menino Jesus, Belém, que é a capital do estado do Pará. Em uma determinada aldeia, havia a crença de que Jaci, o deus da lua,
Em noites de lua cheia, ele vinha até a terra e escolhia uma linda jovem, uma virgem, dentre as moças da tribo. E a levava e a transformava em uma estrela no céu. Naquela aldeia havia uma linda jovem chamada Nayar. E o sonho de Nayar era o dia em que a lua viesse buscá-la para que a transformasse em uma estrela brilhante, linda, presente no céu. Mas o tempo foi passando, já se vinha escolher as moças e Nayar nunca era escolhida. E aquilo deu a ela uma tristeza profunda, uma sensação de desprezo, e ela foi ficando triste, deprimida, quase não se alimentava, fraca. Quando, um belo dia, ao banhar-se nas águas cristalinas de um rio, ela viu ali, refletida nas águas, a imagem da lua. Pensou que fosse Jaci. Mergulhou naquelas águas para abraçar a lua. Mas as águas eram frias, eram profundas. Nayar estava fraca, debilitada, e não resistiu e veio a falecer. Mas Jaci se compadeceu da dor daquela jovem e transformou-a em uma estrela, não uma estrela do céu, mas uma estrela das águas. E Nayar transformou-se em uma linda planta aquática, de folhas enormes que às vezes atingem até 3 metros de diâmetro e são capazes de suportar até 50 quilos. Elas têm raízes profundas, por isso elas só nascem em rios de profundidade. Os indígenas a chamam de irupê, ou jaçançã, ou aguapê. Mas no século XIX, cientistas, estudiosos e botânicos ingleses vieram pesquisar a flora amazônica e se depararam com aquela planta maravilhosa, se encantaram por ela e resolveram estudá-la. Mas também lhe deram um nome em homenagem à sua rainha, na época a Rainha Vitória. E a planta então passou a se chamar Vitória Régia, Rainha Vitória. E é assim que nós a conhecemos hoje. Às margens do rio Trombetas vivia uma linda jovem, maravilhosa. Chamava-se Iara. E além de linda, era uma guerreira, brava, valente, enfrentava as tribos inimigas com a maior coragem. E Iara despertava sentimentos diferentes nas pessoas. Algumas a admiravam, outras pessoas a invejavam. E dentre esses invejosos, os seus irmãos, que um dia a traíram para a beira do rio e lá quiseram matá-la. Mas Iara era muito mais forte, muito melhor guerreira do que eles, e ela mata os irmãos e joga o corpo deles ao rio. Mas Iara fica amedrontada. Eles eram filhos do pajé da tribo e ela sabia que ela seria punida. Então ela foge para se esconder. Mas o pajé não se conforma, ele sai ao encalço da filha e quando a encontra, a mata
e joga o seu corpo no mesmo local aonde ela havia jogado o corpo dos irmãos, dentro daquele rio. Mas os peixes se compadeceram daquela jovem e a transformaram em uma sereia, uma belíssima sereia, e ainda lhe deram o dom divino do canto, um canto suave, mágico, doce, cristalino. E quando os homens ouvem aquele canto e veem aquela sereia maravilhosa, eles correm para encontrá-la e caem e se afogam nas águas do rio. Bom, eu queria contar a vocês uma outra história para finalizar. Por falar em rio, vocês sabem que existe uma crença que nos rios da Amazônia, o boto, que é um peixe que vive nas águas, ele, altas horas da noite, em dias de festa, ele sai das águas, se transforma em homem. E que homem! Um jovem bonito, forte, charmoso, bem vestido, invariavelmente usando um chapéu, porque dizem que o boto tem um furo no alto da cabeça, então o chapéu para disfarçar. E ali ele se diverte nas festas, ele adora festas, ele adora dançar, ele adora beber, ele adora namorar e brincar com as jovens. E antes do nascer do sol, ele retoma a sua forma de peixe e mergulha nas águas. E as jovens que aparecem grávida e que não conhecem quem são os pais, ou pelo menos não dizem quem são os pais, todos são considerados filhos do boto. Aliás, eles contam uma história muito interessante. Havia um homem chamado José Deodoro, e esse homem tinha um filho, Ernesto. Dizem que os jovens que nadam nos rios ao lado dos botos correm o risco de também se transformarem em botos. E esse jovem vivia nadando nos rios, junto aos botos. O pai pedia, implorava, o pai proibiu, o pai castigou, mas não tinha jeito. Até que um dia Ernesto se transformou em boto. E numa noite de festa, em que em altas horas da noite ele sai do rio, sob a forma humana, ele vai à festa e lá ele conhece quem? Rosinha, e se encanta pela Rosinha. Brinca, namora e depois retorna às águas. E Rosinha fica grávida. O problema é que Ernesto, agora boto, havia se apaixonado pela Rosinha. E o sonho de Ernesto era recuperar a sua forma humana. Um dia, o pai, desesperado pelo filho, chega às margens do rio e chama por ele. Ernesto aparece às margens daquele rio como boto. E ele fala para o pai que ele estava muito infeliz, que ele queria voltar à sua forma humana, que ele havia se apaixonado por Rosinha e queria casar-se com ela, mas que só havia um jeito daquele encanto ser quebrado. O pai teria que furar o seu olho, ou com um tiro de alguma arma, ou com alguma coisa que espetasse, que furasse o olho. O pai descarta a arma, é claro, poderia matar o filho, mas ele na mesma hora ele pega um galho seco de uma árvore e enfia
no olho direito do filho. E ele então readquire a sua forma humana em definitivo. Contam que em uma cidadezinha lá do interior do Amazonas tem um comerciante que chama-se Ernesto. Engraçado que ele tem um pai chamado Zé Deodoro. É casado com uma moça chamada Rosinha. Tem 7 filhos. E dizem que esse tal Ernesto tem 2 características. Primeira característica, ele não enxerga de um olho. O olho é furado. E segundo, ele jamais se aproxima de qualquer rio. E assim nós encerramos por hoje a nossa sessão de histórias. Eu gostaria apenas de lembrar que é importante que nós valorizemos a nossa diversidade étnica e cultural, que é uma das nossas maiores riquezas, e que lutar pelo direito das comunidades originárias não é uma luta específica dos indígenas, mas uma responsabilidade de todos nós, cidadãos e cidadãs brasileiras. Muito obrigada, até a próxima. Maria Zé.